O tema da mensagem para esta noite é o acerto de Tomé e o erro de Esaú. Tomé acertando, Esaú errando. Esaú, irmão gêmeos de Jacó. Eu estava meditando nessa palavra e todos diziam para mim que Tomé era, e é dito até os dias de hoje, como um homem tipo bully, de pouca fé. Ah, mas Tomé. Quem nunca ouviu essa frase? Olha o Tomézão aí. E outra coisa que eu ouvia é que Jacó era um ladrão. Ele usurpou, ele roubou o direito de Esaú na primogenitura. Eu sempre ouvi isso. E eu quero falar sobre esse assunto que às vezes a gente pode estar enganado. Quero falar sobre a aplicação disso no dia de hoje. Para que serve essa mensagem? Eu quero trazer ela para o dia de hoje. E eu quero que você fique atento, porque nós podemos estar vivendo em um contexto desta época sem estar lá atrás, hoje. Vivendo os costumes, os martírios, as situações, mas no dia de hoje. Ah, pastora, não pode ser. Pode, a Bíblia é um livro milenar. A Bíblia é um livro milenar. E o mais atualizado de todos os jornais. Quando você vê uma notícia no jornal, pode procurar na Bíblia que ele já está lá, essa notícia, há muito tempo. A Bíblia é atualizada, é um livro milenar, mas porém atualizado para os nossos dias. E se nós não olharmos com esses olhos de aplicação para o nosso dia, a gente teria que voltar para um passado. E Deus não quer que nós vivemos lá no passado, mas que possamos pegar o que aconteceu no passado e sirva de experiências para viver no dia de hoje. A Bíblia é assim. A Bíblia está recheada de coisas que deram certos e coisas que deram errado. Justamente Deus poderia falar assim: olha, Deus escolheu Judas, mas não escreve sobre Judas o que ele fez, não. Ah, ele vendeu Jesus por dinheiro. Não coloca lá, não. Nem fala que Jesus escolheu ele como apóstolo. Não fala não, isso é ruim. Não, Deus falou que queria um homem segundo o coração de Deus, era Davi. Mas Davi foi ali e adulterou com Betseba, ou Betsabá. Adulterou, né? Depois mandou matar o marido dela. Não escreve nesse livro, não põe na Bíblia. Sabe, a Bíblia é algo que vem para nos ensinar. A Bíblia, a palavra de Deus, e homem nenhum pode te condenar. Porque é livro que nos esclarece e nos direciona naquilo que nós devemos fazer. Um dia, o advogado que é Jesus hoje, vai chegar lá no céu, que ele não vai ser mais advogado, não vai mais nos defender, mas ele vai nos julgar. E eu quero ler com você um trecho que se encontra no livro de João, capítulo 20, versículo 24. Eu quero falar com você aprendendo algumas coisas com o apóstolo Tomé, o Tomézão. Aquilo que de repente você falava: Tomézão, hein? Olha o Tomé aí, ó. Tem que ver para crer. Talvez o seu conceito ou preconceito vai mudar a partir de hoje. Vai ser diferente a partir de hoje. Porque nós estamos vivendo em uma época que nós deveríamos ter o comportamento de Tomé, e muitos estão entrando por caminhos errados porque não têm tido a atitude de Tomé. João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. Pode ficar assentados mesmos, no conforto, e dar uma ajeitada aí nas costas, porque eu tenho certeza que tem algo que vai nos beliscar, de levinho, bem gostoso, quase como anestesia assim para tratar do dente. Aprendendo com o apóstolo Tomé. João 20, versículo 24, está escrito assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos. Isso ele estava falando agora a Tomé, esses outros discípulos, dizendo: vimos o Senhor, vimos Jesus.
Mas ele disse-lhe, quem está dizendo? Tomé, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro de uma casa, e com eles agora estava Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, paz seja convosco. Versículo 27, depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe no meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Quando eu estava olhando para essa palavra, naquela época Jesus olhou para ele e falou dele incrédulo. Eu quero transportar isso para o nosso dia. Nós sabemos que na primeira vez que Jesus foi naquela casa, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ele viveu aqui pela terra cerca de 40 dias, foi visto por mais de 500 pessoas, e ele chegou naquela casa e os apóstolos, aqueles que deveriam ser os mensageiros, estavam trancados dentro de uma casa, com medo. E isso entristeceu o coração de Tomé. Ele ficou em crise, ele ficou decepcionado. Olha, nós somos apóstolos e estamos trancados dentro de casa. E ele já, em vez de falar qualquer coisa, ele talvez foi pescar, pegou seu barco ali de 15 HP, seu barquinho, a sua vara, a sua carretilha, com umas iscas artificiais, e foi ali pescar uma traíra, embora eu nunca peguei um peixe com essa isca artificial, mas estou tentando. Talvez Tomé foi, e naquela saída dele, Jesus apareceu lá e entrou na casa. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que a casa estava fechada. Por onde Jesus entrou? Ele tem o seu corpo glorificado, então ele passa através das coisas, como a visão de Deus não se detém por uma parede, não se detém por nada que nós chamamos de obstáculo. Ele consegue ver além de uma parede, ele consegue ver além do tempo. Ele consegue olhar para trás da nossa vida e consegue nos ver sendo gerado no ventre da nossa mãe. Como o próprio Jesus consegue olhar para frente e ver o que vai acontecer comigo e com você. Não porque Ele quer que aconteça se for alguma coisa ruim, mas porque nós escolhemos e Ele tem o poder para ver. Ele não intervém. Ele permite o livre-arbítrio, dá o direito de escolha, mas isso não impede que Ele, olhando para trás, veja de onde nós viemos e olhe para frente e não enxergue para onde vamos. Há um poder, há uma autoridade. Ele entrou naquela casa e Tomé não estava talvez decepcionado com os colegas, apóstolos, mensageiros. Numa outra vez, ou Jesus visitando esta casa novamente, estava lá Tomé no meio dos apóstolos. E desta vez Jesus já chegou e falou, Tomé, vem aqui, coloque a mão aqui, olha aí o furo, coloque aqui do lado. E falou para ele, olha, você tem que acreditar, você tem que ser crente. Mas talvez Tomé, hoje deveria existir, no meu ponto de vista. Não estou dizendo que estou certo, mas é meu ponto de vista, porque quando não é bíblico eu tenho que falar que é meu. Mas se você concordar comigo, amém. Se não concordar, por favor, simplesmente pense sobre o assunto. Nós deveríamos, na minha concepção, ser muito mais Tomé nos dias de hoje. Se nós fôssemos Tomé no dia de hoje, nós não iríamos acreditar em qualquer história que venha a ser contada nos púlpitos das igrejas que estão por aí. Nós não iríamos acreditar em coisas que nos falam na rua. Nós iríamos ir para a palavra de Deus e iríamos pesquisar o que está escrito aqui dentro, em vez de ficar acreditando em história de mula sem cabeça que solta fogo pela boca. Quem nunca ouviu essa história? Lá
lá veio a mula sem cabeça soltando fogo pela boca. Não ouviu essa história? Não ouviu? Ouvimos. E nós acreditamos em tantas outras coisas. E não temos certeza, nunca vimos. Tem gente que acredita em saci albino. Aqui em Botucatu tem uma cultura lá que eles têm uma criação de saci. E é uma ONG. Tem gente que patrocina. Vai entender. Nós deveríamos ser Tomé. Quando é pregada uma palavra de Deus, nós devemos ser beriano. O que é ser beriano? Espera aí, aonde o Senhor falou que está? Por favor, só um minuto, vou ver. Tem gente, ai, aleluia, glória a Deus. Não sabe nem se aquilo está na palavra de Deus, se veio de Deus, não veio. O importante é o emocional. E vai para cima. Acredita em tudo. Acredita em tudo. A Bíblia às vezes não está endossando nada. A Bíblia não mandou fazer nada. Mas tem gente que faz e quer que Deus, Deus, eu fiz, hein? Eu fiz, agora a honra, vai lá e faz, hein, Deus? Vai, Deus, não me deixa envergonhado, faz. E se não faz, acontece como aconteceu aqui nesta igreja um dia. Foi chamado um pastor, permissão minha, foi chamado um pastor para pregar aqui. E era aquele pastor que colocava a mão e as pessoas tinham que cair. E não caía. Aqui nesse canto, a escada era só desse lado. A pessoa recebeu a oração, não caiu, o pastor deu Anderson Silva nela, na boca do estômago. Tem mais gente que está aqui que viu comigo. Ela caiu no chão, e ele, aleluia, no chão, desse jeito até eu vou. Tem gente vivendo por esse emocionalismo. Nós temos que tomar cuidado. Jesus, ele vai, quando ele olhar para mim e para você, ele vai ver se nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Se nós fazemos um alicerce de uma casa, imagine que a palavra de Deus, a palavra do Senhor é o alicerce de uma construção. Imagine comigo. A palavra de Deus é alicerce de um prédio de 800 andares. Pastor, não tem? Só pesquisar. 804 para ser mais preciso. Imagina alguém fazer um alicerce para um prédio dessa magnitude, e em vez de construir sobre o alicerce, construir do lado do alicerce. O que você acha que vai acontecer com esse prédio, por menor que seja? Vai cair, talvez não caia agora, não caia amanhã, mas vai cair, o tombo é certo. E tem muita gente que está andando fora da palavra de Deus. E precisa ser Tomé, onde está na Bíblia. Eu quero andar conforme a Bíblia diz. Tem gente andando assim, lá na Indonésia. No Brasil, graças a Deus, não tem isso. Quando Tomé falou para os discípulos, olha, eu preciso ver. Para aquele dia, Jesus o repreendeu. Mas se Jesus estivesse em nossos dias, conhecendo as igrejas que nós conhecemos, liga a sua televisão, gente. Liga a sua televisão e procure na Bíblia aquilo que está sendo ministrado, do jeito que está sendo ministrado. Eu quero ver se você encontra. Está enganando o povo. Se eu profetizar alguma coisa sobre a tua vida, e isso não aconteceu, eu sou um falso profeta. Profecia na Bíblia acontecia a cada 200, 300 anos. Tem gente que parece metralhadora, é profecia. Não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Deus pode, mas também não é desse jeito. Nós devemos ter embasado na Bíblia, meu irmão. Talvez você fale assim, pastor, ainda bem que eu fui nesse dia para pegar o meu lanche que eu comprei, nunca mais vou voltar nessa igreja. Mas eu quero te dizer que se você não voltar, um dia você vai lembrar dessa palavra e falar assim, olha, o pastor disse lá no púlpito que nós devemos ser mais Tomé, que quando uma mensagem for pregada ou algo vir falar para mim, eu tenho que ter confirmação na palavra de Deus para que eu não venha a ser enganado. Você vai se lembrar disso. Viu, né, Marcelo? Isso aí, Marcelo é meu segurança geral para assuntos aleatórios. Ao ver a mão, seria a certeza que era Jesus.
Ao ler a palavra de Deus, é a certeza que aquilo que foi me dito através de um púlpito, aquilo que foi me dito através de uma mensagem, quando eu olho para a palavra de Deus e vejo que aquilo que foi dito está aqui, é uma confirmação daquilo que foi dito, então eu posso tomar posse. Eu posso com certeza ficar com aquilo que está ali. Temos que confiar na Bíblia. Temos que entender que isso aqui é um livro milenar e tem muitos e muitos querendo contestar, encontrar uma falha desse tamanhozinho, se possível, para dizer que a Bíblia é mentira. E a Bíblia jamais se deixou encontrar falhas, porque Deus é perfeito. E eu creio que a perfeição de Deus está sobre a tua vida, porque você tem ouvido a palavra de Deus. Quando você vai assinar um contrato, meu irmão, como que você assina esse contrato? Você pega o contrato de uma pessoa que talvez seja de confiança sua, e você vai lá e põe o seu chamegão, a sua assinatura sobre esse contrato. Essa pessoa vai no cartório, reconhece a firma da sua assinatura, reconhece por semelhança lá no cartório. E se você não leu o contrato, você perdeu talvez aquilo que estava especificado ali, que poderia ser a sua casa, poderia ser seus bens, poderia ser qualquer outra coisa de valor. Sabe por que nós temos que ler um contrato? Porque aquele contrato, por mais que venha de uma pessoa que seja de confiança, ele pode ser uma mentira. Eu, quando era bancário, gerente de banco, eu fui enganado. Toda minha trajetória no banco, eu só perdi 40 mil reais. Pastor, só 40 mil reais? Porque teve gente que perdeu de milhões. Glória a Deus por isso, perdi 40 mil. Por quê? Porque pessoas foram lá e eu acreditei no documento que ele tinha me levado. Eu acreditei no documento. As pessoas que comigo assinaram esse documento também acreditaram no documento, mas o documento era falso. O documento tinha segundas intenções, e a Bíblia só tem uma intenção: é levar eu e você para o céu. E eu creio que você vai para o céu, porque você tem recebido a palavra de Deus aqui. Assinaram um contrato. Um dia eu estava no fórum, diante do escrivão ali, e ele falou para mim assim, era um documento que eu me lembro, já fui tantas vezes em fórum, mas era um documento ali. E ele falou: você assina para mim, senhor? Eu ia assinar, ele falou: senhor, leia antes, porque isso pode ser um mandado de prisão contra você. Você percebe como é sério as coisas? Irmãos, se nós tratamos o nosso pagamento a sério, se nós tratamos muitas coisas das nossas vidas a sério, por que não tratar a palavra de Deus a sério? Precisamos de Tomé nesses dias. Eu estou vendo gente concordando que nós temos que ser Tomé aí agora em relação àquilo que está sendo entregue, àquilo que está sendo pregado, àquilo que está sendo dito. Nós devemos ter confiança, porque se estiver sendo acrescentado, e eu aceitei o que foi acrescentado. Se está sendo tirado, e eu aceitei porque está sendo tirado, em Apocalipse 22, 18, me diz que se eu aceitar algo que foi tirado, ou foi posto, além do que está sobre esse estatuto, sobre esse fundamento, virá castigo sobre aqueles que assim o aceitam. Ah, pastor, eu não acredito. Meu irmão, pode acreditar. Apocalipse 22, 18 e 19. Depois você vai assistir esse vídeo e vai ver versículo por versículo. E aí alguém pergunta assim: mas Jesus falou que ele era incrédulo? Será que de fato, de querer ver, seria o fato de ter falta de fé? Tomé era um homem disposto a morrer por Jesus. Se você ler no livro de João, capítulo 11, versículo de número 16, está escrito assim: quando Jesus estava voltando para Jerusalém, ele estava indo, ele falou: me convém que vou para Jerusalém. De repente os apóstolos falaram assim: peraí, não vai para lá, o povo de lá falou que quer te matar, e você vai justamente para o lugar que as pessoas querem te matar. Tomé estava falando isso para ele, os apóstolos estavam falando isso para ele. Ele falou assim: eu preciso ir. Tomé então olha para os outros discípulos e falou assim: olha, ele está indo, vamos morrer por ele? Olha o que está escrito: disse-lhe pois Tomé, chamado Dídimos, aos condiscípulos:
vamos nós também para morrermos com ele. Esses eram os discípulos. Quem estava falando isso é aquele que o próprio Jesus falou: ei, tenha fé, seja crente. No dia de hoje eu estou pedindo para você, não porque Jesus te repreenderia por falta de fé, mas estou dizendo que você precisa depois procurar, antes de tomar posse de qualquer coisa, ver se aquilo é verídico. Aqui na igreja mesmo, não me lembro quem, mas pagou uma duplicata de uma certa loja e não recebeu nem o dinheiro de volta porque o boleto era falso. Perdeu dinheiro, a mercadoria, perdeu tudo. Aparência. Eu quero falar de um outro homem também chamado Jacó. Gênesis 25, 29, abra comigo. Estamos caminhando do meio para o fim agora. Vamos falar desse homem Jacó. Nós falamos de Tomé, que nós devemos ser como Tomé, não ser repreendido por Jesus, mas em buscar saber que aquilo que estamos ouvindo, que estão nos dizendo se realmente é da parte de Deus, se está na palavra ou não, para que nós não venhamos ser enganados. Agora quero falar de um homem chamado Jacó, e quero dizer que nas igrejas do mundo, as igrejas em si, está cheio de Jacó, e de repente aqui pode ter uns par de Jacó também. Gênesis 25, versículo 29, quero ler com você até o 34. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Porque isso se chamou Edom. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Versículo 32 de Gênesis 25. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Antes de nós entrarmos na aplicação, quero explicar para você o que significa primogenitura. Dos filhos mais velhos, na época do judeu, no Velho Testamento, o filho mais velho, ele receberia a bênção do pai, para que Deus fosse com ele, era o primogênito. Bênção da primogenitura, era a bênção do pai, dada por Deus sobre o filho mais velho. E aquele filho seria abençoado, seria próspero, teria ali os afortúnios vindo de Deus, sabedoria de Deus, direcionamento de Deus, teria tudo de Deus. Então era a bênção que o pai dava somente ao mais velho. Alguém pode dizer assim: mas Esaú era mais velho, mas eles eram gêmeos. Porque foi o primeiro casal de gêmeos na Bíblia que eu me lembro que foi Esaú e Jacó. Lá no ventre da mãe, a palavra diz que já tinha contenda, já tinha briga entre eles. Nem lá dentro ficava sossegado. Os dois talvez ficavam enfiando o dedo no olho, sei lá o que ficavam fazendo lá. Mas tinha ali dentro, aí nasceu Esaú, era o direito à primogenitura. Depois nasceu Jacó, que veio segurando em seu pé. Há muitos dizem que Jacó significa usurpador, ladrão, aquele que roubou a primogenitura de alguém. Ele pode até ter feito como foi, para receber a bênção do seu pai. Ele arrumou umas artimanhas, falsificou os documentos aí. Arrumou um jeito, colocou ali para ser abençoado. Mas ninguém pode dizer que ele roubou a primogenitura de Esaú. Esaú estava com fome e falou assim: aqui me serve a primogenitura, me dá esse prato de comida aí, filho. Você não sabe o tamanho da lombriga, da comunidade que eu tenho aqui dentro. Eu preciso sustentar elas. Não valorizou a bênção de Deus. E eu quero dizer para você
que nós devemos tomar muito cuidado com esse espírito de Esaú nos dias de hoje. Ah, pastor, isso aqui não estou entendendo. Vou explicar para você. Esaú tinha uma bênção sobre a vida dele, tinha uma promessa sobre a vida dele, mas ele trocou essa promessa por um alimento que ia ficar só 6 horas em seu interior. Nas igrejas de hoje, eu não posso falar do mundo, porque o mundo não tem compromisso com Deus, mas aí quem está na igreja deveria ter e tem o compromisso com Deus. Tem muita gente trocando as suas bênçãos, as suas promessas, por 5 minutos de alegria, talvez no motel. Olha o espírito de Esaú aí. Tem gente trocando a sua bênção e a sua promessa por qualquer outra coisa, menos aquilo que deveria ser. Muitas pessoas no nosso dia a dia têm toda a promessa de Deus, mas não têm dado valor à sua promessa. Deus tem promessa para mim e para você, e Ele diz: olha, vou subir para o céu e vou preparar uma morada. Eu e você temos uma morada no céu. Eu e você foi avisado por Jesus que Ele ia preparar uma morada onde as ruas são de ouros, onde os muros são feitos de pedras preciosas e o portão será feito de uma grande pérola. Isso é a casa, é a morada que Deus vai preparar para aqueles que chamam o seu. Eu declaro aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos que estão aqui e suas famílias, pela misericórdia do Senhor, nós vamos morar no céu, na glória, ao lado de Jesus. E se o espírito de Esaú aparecer por aí, você vai falar assim: sai em nome de Jesus, que eu não sou Jacó. Eu sou Esaú, eu quero a minha bênção, eu vou ficar com ela. Não vai abandonar a sua bênção em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo te dê sabedoria para que você tenha discernimento, que quando aparecer um filho do Satanás te oferecendo aí um prato de lentilha, lhe fazendo uma oferta que não seja de Deus, você tenha a sabedoria de Deus para dizer: não, eu sirvo ao Deus vivo e vou morar no céu, isso não me pertence, em nome de Jesus. Nós precisamos da sabedoria de Deus, e eu quero pedir: Deus, dê sabedoria a todos que aqui estão, para que não venha cair nessa armadilha, em nome de Jesus. Os dias estão sendo abreviados, meu irmão, sabe por quê? Porque o inimigo quer pegar as pessoas que estão dentro da igreja, porque quem está lá fora já é dele. O dia está sendo abreviado, senão até aqueles que já seriam salvos, escolhidos, se perderiam. Quem são esses? Quem são salvos e escolhidos? Eu e você somos salvos e escolhidos, remidos pelo sangue de Jesus. Eu e você. Eu e você. Mas o espírito de Esaú continua aí. O espírito de Esaú continua aí procurando alguém interessado num prato de lentilha. Se é que você me entende o que eu estou dizendo com um prato de lentilha. Vai no churrasco do amigo. Aí chega lá, ele pega um copo de cerveja para você. Ah, rapaz, só um golinho, não tem nenhum crente aqui. Ei, não tem nenhum crente lá, mas Deus é onipresente, Ele está lá. O Senhor está vendo. O Senhor sabe de tudo. Que o espírito de Esaú mantenha a distância da minha vida, da sua vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, do nosso emprego, em nome de Jesus Cristo. Qual era o valor da bênção de Deus através dos pais sobre Esaú? Era grande. O prato de lentilha perto daquilo que Deus... Olha, é só olhar. Se você ler a Bíblia, procure lá a história de Jacó e a história de Esaú. Vê o que aconteceu com Esaú depois que perdeu a primogenitura. Fala um pouquinho dele ali, depois encontra com o irmão, acabou a história de Esaú. Ei! Jacó passou a ser chamado Israel. O homem prosperou, as tribos são tribos que veio dos seus filhos. Olha a bênção do pai sobre a vida de Jacó, aquilo que Esaú perdeu. Ei, se eu e você perdemos a bênção de Deus, a comunhão com Deus, nós podemos perder tudo isso. Mas quando Jacó foi abençoado, as coisas não aconteceram de uma hora para outra.
Ela foi acontecendo, foi de fé em fé, é conhecendo e prosseguindo em conhecer, é de experiência em experiência. Então creia, Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua família. Não é na hora que nós queremos, porque não é delivery, nós não ligamos para lá, você pode entregar em quantos minutos? Não, com Deus ele fala assim, olha, a sua bênção está liberada, só aguarde para receber. Você só fica, Senhor, eu sei que o Senhor disse que a minha bênção vai chegar, e vai chegar, meu irmão. Deus tem o melhor para nós, e Deus quando demora, não é porque Ele não tem a bênção, mas talvez a gente não está ainda preparado para receber a bênção dEle. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele foi lá para o tio dele, passou uma situação terrível, mas ele foi um homem perseverante. Ele saiu de lá rico. Labão teve que mandar embora, falou, rapaz, você está ficando mais rico que eu, vai embora daqui. É só ler a mensagem. Porque ele tinha a bênção, ele tinha a promessa de Deus. Ei, você também tem a bênção e a promessa de Deus sobre a tua vida. Tome posse dela. Muitos dizem que Jacó roubou a bênção de Esaú. Se nós lermos o versículo 31, diz assim, ó. Então disse Jacó, vende-me hoje a primogenitura. Jacó comprou barato. Um prato de comida, quanto você acha que compra, né, um prato de comida lá no Morte Lenta, né, Cristiano? Lá no Morte Lenta, não sei, deve estar o quê? 19 o quilo? Quanto está, Cristiano? 31? Vou ter que mudar de restaurante, esse já ficou fora do meu orçamento. Meu irmão, um prato de comida, e depois acabou. Acabou, amanhã você tem que comer de novo. A bênção está aí de eternidade em eternidade. Está aqui registrado na palavra. O povo vai herdar a terra a partir disso. Veio para os filhos, alcançou eu e você a palavra. Hoje nós estamos falando desse homem que perdeu a bênção. Por que eu estou falando de quem perdeu? Porque você não vai perder, você vai só ganhar em nome de Jesus Cristo. Esaú vendeu sua bênção por um prato de comida. E quantos hoje não estão trocando a sua bênção, a sua comunhão, aquilo que recebeu de Deus, por uma coisa que Deus não aprova? Ah, pastor, mas o prato de comida Deus aprovava, mas não pela troca que foi feito. Ele trocou a comunhão dele com Deus por um prato de comida. E quantos às vezes não trocam um culto, uma ceia, por outras coisas? Futebol. Quantas coisas às vezes nós deixamos de fazer e acabamos, não é um prato de lentilha. Às vezes custa menos do que um prato de lentilha. Às vezes é só uma palavra que custou. Que nós possamos ficar atento a isso. A não aceitar as ofertas que o inimigo tem feito. E dizer para ele não. Não também faz parte de Deus. Ei, eu quero dizer para você que Deus é radical, viu? Às vezes alguém diz assim, já me disseram, pastor, você está sendo muito radical. Eu falei, eu aprendi com Deus. Com Deus é assim sim? A palavra de Deus diz assim, se teu olho te faz pecar, arranque-o, que é melhor, né, sem um olho no céu do que com os dois no inferno. É melhor, a mão está fazendo pecar, arranque a mão. É melhor uma maneta no céu do que um completo no inferno. Deus é radical, Ele manda arrancar o olho, Ele manda cortar a mão. Deus é radical. Deus não é mais ou menos. Deus não é uma mistura de coisa. Morno. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser mornos. Porque mornos, Deus fala que aquele que é morno, Deus vai vomitar da boca dele. Ou você é quente, ou você é crente mesmo, ou você é uma pessoa decidida, ou você não é nada. Ah, eu sou mais ou menos. Deus vai vomitar você. Deus vai vomitar você da sua boca. Você está sendo mais ou menos, sou mais ou menos crente. Deus vai vomitar você. Então, a partir de hoje, você vai mandar embora esse espírito de Esaú e vai começar a ser um pouquinho mais Tomé. Um pouquinho mais Tomé na sua vida. Começar a olhar para a palavra de Deus, para pesquisar e olhar se aquilo que está sendo pregado realmente vem da palavra de Deus. E não troque a sua bênção, o teu relacionamento com Deus por qualquer coisa. Amém?
Temos que mudar alguns comportamentos na nossa vida. Tem algo que precisa mudar na sua vida, então eu declaro em nome de Jesus, que o Espírito Santo nessa noite vai estar impelindo, vai estar indo contra a sua vida, e aquilo que precisa mudar, o Espírito Santo vai te ajudar a vencer as suas lutas, vai ajudar você a vencer a sua dificuldade, mas tudo que é ruim, tudo que é mal, em nome de Jesus, vai para longe da tua vida, em nome de Jesus. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Eu queria pedir para você que não deixe essa oportunidade passar. Poderia ficar de pé, igreja?